Oi, gente, tudo bem? Simone Santos aqui. E hoje eu vou continuar estudando trecho desse livro incrível, tá? Que fez a reviravolta na minha mente, que é o Liberte Sua Personalidade, ou Psicocibernética, do Maxwell Maltz, tá? É um livro que eu já li, reli, estudei várias vezes, umas 3 ou 4 vezes. É um livro que a gente estuda ele completinho, lá dentro da imersão Florescer. A gente lê ele, a gente estuda, né? A gente faz um estudo, uma leitura comentada desse livro. Porque é uma leitura que é feita através da visão de um médico, tá? De um médico cirurgião plástico, que depois entrou ali para psicologia, né? Eu já expliquei a história do Maxwell Maltz lá no primeiro vídeo desse livro, como ele se dedicou a vida dele a estudar a mente humana, né? Baseado nos sucessos e principalmente fracassos das cirurgias plásticas que ele fez, né? Não que a cirurgia plástica tenha dado errado, pelo contrário, deu muito certo. Mas as pessoas não percebiam, as pessoas não se sentiam melhores do que estavam antes com aquele problema, né? E aí ele foi buscar entender que tem algo mais profundo, como se fosse um rosto da personalidade que precisa ser alterado antes mesmo do que fazer uma cirurgia plástica. E muitas dessas pessoas que passam por cirurgias não precisariam passar, né? Por conta dessa mudança interna que tem que acontecer primeiro, depois se mostrar no exterior, né? Então, esse livro ele vem falando sobre a nossa mente, como a nossa mente funciona, como que o nosso servomecanismo trabalha, que é o conjunto do cérebro e do nosso sistema nervoso, que ele chamou de servomecanismo, que é uma estrutura ali que a gente que tá ali para nos servir mesmo, tá? E ele pode servir como um mecanismo automático de sucesso ou um mecanismo automático de fracasso. Isso depende dos objetivos que a gente dá para esse nosso servomecanismo, tá? Que em outras linhas de estudo a gente chama de subconsciente, é a mente subconsciente, tá? Baseado nas programações que a gente definiu ao longo da vida, de onde a gente podia chegar, do que podia alcançar, do que poderia desejar da vida, né? Então, essa programação, esse convencimento que a gente faz, né? Que as pessoas, a sociedade, a nossa família, professores, o nosso ambiente em si, principalmente na infância, convence a gente até que ponto a gente pode chegar na vida, né? Por isso que nós mesmos nos limitamos ou nós mesmos nos libertamos para todo o potencial que tem na nossa vida, com a ajuda desse servomecanismo, né? Que é você colocar ali um objetivo, uma meta. Ele funciona basicamente para atingir alvo. O mecanismo dele, ele funciona, teleológico, que ele chama, né? Que funciona à base de alvos. Como se fosse um míssil mesmo teleguiado ali. Você coloca um alvo onde você quer chegar na sua vida com relação a qualquer coisa, busca ali criar as causas, né? Busca informação de como chegar àquele lugar, não precisa saber como você vai chegar, porque isso é trabalho desse servomecanismo que você tem, que é o mecanismo automático do sucesso, mas você vai buscar ali informações do seu ambiente para como se fosse uma base de dados mesmo, né? Você vai entregar currículo se você quiser trabalhar numa determinada empresa, você vai fazer determinado curso. Tem causas que a gente cria que basta só pensar mesmo, né? Basta só convencer esse servomecanismo que você quer chegar, né? Para isso você tem que ter um alvo, um objetivo bem definido na sua mente, porque se você não tiver um objetivo, ele não vai funcionar. Né? Ele vai ficar aleatório, perdido ali na vida, e você vai ficar suscetível à vontade de outras pessoas, do seu chefe, da sua família, sei lá de quem, do seu marido, do seu, enfim, não sei. Né? Você tá sem objetivos na vida, você não vai chegar a nada que te faça feliz, muito provavelmente, concorda? Então, esse mecanismo, o primeiro passo é você determinar, é você setar um alvo, como se fosse ali um Waze mesmo, sabe? Um GPS, onde você quer chegar. E aí você vai buscando informações de acordo com aquilo que você tem no momento, né? Com as ferramentas que você tem no momento. E esse feedback, ele vai sendo armazenado na tua memória, no teu servomecanismo. E a partir do momento que ele está com informação suficiente, ele vai começar a fazer o trabalho automático para você. Resumidamente, você
está aprendendo a dirigir. Então, você tem que estar ali conscientemente aprendendo como passar a marcha, como frear, como soltar a embreagem e apertar o acelerador. Você tem que ajustar os espelhos, você tem que saber controlar o carro. A partir do momento que você já coletou informações suficientes, né? Nesse meio tempo você erra, você aperta demais o freio, aperta demais o acelerador, você passa a marcha errada. E esses erros e fracassos vão alimentando o teu arquivo, né? O arquivo do teu servomecanismo, e ele vai reajustando automaticamente até chegar ao objetivo, que é você dirigir automático, sem pensar naquilo ali, né? Você começa a fazer aquilo de forma automática. Né? Da mesma forma, outras coisas, como aprender a andar de bicicleta, sei lá, tudo na nossa vida a gente começa ali colocando muita energia, né? E a partir do momento que chega um determinado ponto ali que você já nem pensa mais, você já começa ali a fazer de forma automática, até, né? Então, é um aprendizado, e esse aprendizado você vai fazer até determinado ponto. Dali para frente é com o teu mecanismo automático. Da mesma maneira, os objetivos que você quer seguir na vida, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero me curar de uma doença, eu quero um relacionamento assim assensado, com uma pessoa assim assensado, eu quero morar em tal lugar. Assim, coisas que você não tem muito o que fazer, até mesmo ganhar na loteria é um objetivo. A única causa que você vai ter que fazer é justamente jogar na loteria, né? E ter fé. E convencer o teu servomecanismo que você pode sim ganhar, que existe possibilidade, né? Se existe alguém nesse planeta que ganhou na loteria, você também pode ganhar, né? Então, dando continuidade, no último vídeo nós falamos sobre o poder do relaxamento, né? Porque para esse mecanismo automático funcionar, ele precisa estar livre de ansiedade, livre de preocupação, de estresse, de realmente querer fazer acontecer conscientemente, né? Você alimenta esse mecanismo automático com todos os dados que é possível para você, e depois de determinado ponto, o seu servomecanismo começa a trazer para você situações, eventos, pessoas, sincronicidades que vão ajudar você a chegar cada vez mais perto do seu objetivo, tá? Ele não trabalha à base do esforço, ele não trabalha sob pressão, ele trabalha de forma leve, ele trabalha de forma despretensiosa. Por isso que muitas pessoas que fazem descobertas falam que geralmente essas ideias, essa inspiração, ela vem quando a pessoa está dormindo, quando a pessoa está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, né? Às vezes você está ali esquentando muito a sua mufla ali, né? Querendo resolver uma questão, querendo descobrir uma resposta, querendo descobrir uma saída para um determinado desafio que você está vivendo, mas não vê nenhuma saída. Aí você entrega, você relaxa, você desiste, entre aspas, e aí nesse momento vem a inspiração, vem alguém para te dizer uma coisa, vem alguma informação, vem aquilo que você precisava saber para resolver. Então é através do relaxamento, né, físico e mental, que a gente consegue permitir que esse servomecanismo trabalhe pra gente de forma automática, tá? Não é sob pressão. Bom, o vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho mais de como as nossas emoções trabalham para que a gente atinja os nossos objetivos. Como que as emoções funcionam dentro desse mecanismo automático do sucesso, tá? Então eu vou estudar com vocês aqui alguns trechinhos desse livro, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do trecho que fala assim: a crise traz força. O neurologista J.A. Redfield realizou extensos estudos sobre os poderes extraordinários, físicos, mentais, emocionais e espirituais que ocorrem em auxílio de homens e mulheres comuns nos momentos de crise. É maravilhoso como o poder salta em nosso auxílio em qualquer ocasião de emergência, diz ele. Vivemos vidas tímidas, fugindo a tarefas difíceis, até que somos forçados a enfrentá-las e imediatamente parece que liberamos as forças invisíveis. Quando temos de fazer face ao perigo, vem a coragem. Quando as atribulações nos submetem a longos sofrimentos, descobrimos possuir a força necessária para suportá-los.
ou quando o desastre traz afinal a ruína que tanto temíamos, sentimos sob nós a nos sustentar uma força como a dos troncos gigantes. O segredo está na atitude que se resume em aceitar sem temor o desafio e confiantemente expandir a nossa força. Significa isto manter uma atitude positiva, dirigida para um objetivo, em lugar de uma atitude defensiva, vacilante ou negativa. Não importa o que aconteça, estou pronto para enfrentar e resolver a situação. E não, faço votos para que nada aconteça. Vocês percebem aqui a diferença na atitude que a gente deve ter diante dos desafios da vida? Ou diante dos obstáculos que a gente pode, por acaso, enfrentar na busca daquele objetivo, daquele alvo, tá? Qual deve ser a nossa atitude principal, gente? Ok, se tiver problemas, se tiver dificuldades, obstáculos, eu vou dar um jeito de resolver esses obstáculos. E não assim, espero que nada aconteça, tomara que nada de mal aconteça. É completamente diferente uma postura passiva, uma postura medrosa, daquela postura assim, não, pode vir que eu encaro qualquer problema. Porque a gente tem certeza, quando a gente conhece os mecanismos de criação da realidade, quando a gente conhece o mecanismo de funcionamento desse mecanismo automático que a gente tem aqui dentro, a gente sabe que ele é capaz de resolver qualquer coisa, que existe resposta, que existe solução para tudo nessa vida, tá? E que nós não dependemos só do nosso conhecimento, só das nossas memórias. A gente já viu isso no vídeo anterior, que a gente também pode colocar essa nossa questão para forças superiores, para fonte, para Deus. Porque quando a nossa mente está em relaxamento, quando a gente libera ela para trabalhar de forma automática, ela tem acesso a outros planos de existência, tá? Então, por isso que a gente consegue ter acesso à intuição. Acontecem as sincronicidades, os eventos da vida que, nossa, eu estava no lugar certo, na hora certa para falar com aquela pessoa e ter uma saída para a minha questão. Né? Mas isso só acontece quando a gente entende o mecanismo de criação da realidade, quando a gente entende a nossa mente, né? Porque se depender só de nós, se a gente realmente não tiver fé, não acreditar que existe resposta ou solução, acabou. Ali acabou o jogo para você. Mas quando você sabe que a tua mente é um mecanismo que te serve, tá? A tua mente subconsciente, e ela tem acesso a outros planos de existência, tem acesso à mente cósmica, à mente universal, que tem ali as ideias. Quando você sabe disso, quando você confia nisso, e você tem uma atitude ativa, uma atitude positiva diante dos teus objetivos, e não uma atitude medrosa, temerosa, assim, com medo do que vai acontecer, se você vai conseguir chegar lá. Se você tem essa atitude, também já era para você, tá? Então você tem que ter sim a força necessária de acreditar que você consegue. A gente conhece inúmeros casos de pessoas, principalmente mães, pais, que se viram ali em situações terminais, né? Por exemplo, um carro que caiu em cima de um filho, né? O macaco ali soltou e o filho estava embaixo, caiu em cima dele, a mãe foi ali e levantou, às vezes uma pessoa magrinha, uma pessoa fraca, foi ali com toda a força que tirou da alma, levantou porque ela tinha um objetivo ardente, né? Salvar o filho dela. Então ela foi lá e conseguiu levantar o carro e tirar a criança. Né? Você já deve ter ouvido histórias assim de pessoas que fizeram coisas extraordinárias, né? Que logicamente, se for pensar de forma racional, nunca iriam conseguir. Por quê? Porque elas tinham um desejo ardente e custe o que custasse, elas iam conseguir. Nem que fosse salvar a vida de um filho. Então, a gente tem sim acesso a uma força maior do que nós mesmos. E quando a gente tem essa atitude de acreditar nessa força, tem essa atitude de fazer acontecer, custe o que custar, né? Porque você confia em algo maior, você chega com qualquer lugar onde você quer chegar. Tenha em mente o seu objetivo. A essência dessa atitude positiva está em permanecermos orientados para um objetivo. Não perca de vista o seu alvo. Você pretende atravessar a crise e atingir o seu objetivo. Mantenha seu alvo positivo original.
E não deixe que a situação de crise desvie você para objetivos secundários, que é o desejo de fugir, de desistir, de achar que não é para você, tá? Não caia nessa armadilha da sua mente. Disse Leque que a finalidade da emoção, medo, alegria, tristeza, desespero, fé, confiança, é trazer reforço, força adicional e não servir como sinal de fraqueza. Então, para que servem as nossas emoções, gente? Elas servem para reforçar aquilo que a gente tem em mente, tá? Acreditava ele que havia apenas uma emoção básica, a excitação, e que esta se manifesta como medo, cólera, coragem, etc. Tudo dependendo de nossos objetivos íntimos na ocasião, isto é, se estamos intimamente preparados para vencer um obstáculo, para fugir dele ou para destruí-lo. Então aqui a gente requer um pouquinho de aprofundar mais aqui esse pensamento, né? Quando você pensa no seu objetivo, no seu alvo ali, eu quero uma mansão. Quando você se imagina vivendo naquele lugar, vivendo naquela casa, naquele local, o sentimento que você tem vai reforçar a ideia pré-fixada que você tem com relação a morar naquele lugar. Por exemplo, se você, quando pensa em morar em determinado lugar, naquele casarão, naquela mansão que você quer, você sente medo, você sente desespero, você sente que não tem aquilo, você sente incapacidade. Então, isso está reforçando para o seu mecanismo automático de que aquilo ali é ruim para você. Já quando você pensa no seu objetivo, você faz ali os exercícios de visualização, de imaginação, você se sente bem, você se arrepia quando pensa, você tem aquela emoção, aquela coisa, aquela vontade de estar ali. Isso tá mandando também um reforço para sua mente, né? Com a emoção está reforçando a ideia de que aquilo ali é para você. Tem um livro chamado Desperte o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, que é um treinador mundialmente conhecido, que ele fala que a nossa mente, né, o nosso sistema nervoso, a nossa mente subconsciente, o nosso cérebro mecanismo, trabalha sobre duas demandas. Uma, fugir da dor, e duas, alcançar o prazer. Basicamente é isso que o nosso organismo quer, tá? Que o nosso sistema fisiológico, a nossa mente funciona. Ou para fugir da dor, ou para obter o prazer. Então, uma situação ideal seria, se você conseguisse, né, um exercício ideal, quando você se senta relaxado, você precisa relaxar para liberar a força da tua mente, do subconsciente, do teu servomecanismo. Então, quando você se senta relaxado e começa a se visualizar naquele objetivo, tá? Se você tiver a emoção negativa, de medo, de que é difícil conseguir, mas se eu tiver que morar numa mansão daquela, quem vai limpar? Eu vejo muitas pessoas falando isso. Nossa, mas como que eu vou ter dinheiro para limpar? Eu não vou conseguir pagar ninguém para limpar, para fazer faxina, né? Ou o gramado, quem vai cortar o gramado? Nossa, não tem como, gente. Não é só ter a casa, eu preciso do dinheiro para manter. Quando você vai criando essas situações ruins, o teu sistema entende o seguinte: opa, aquilo ali é ruim para ela, então vamos fugir daquela situação ali. Então, ele entende que tem que fugir de situações que te tragam perto do teu sonho, tá? De mansões, de gente rica, enfim, né? Aquilo acaba te afastando e você nunca vai conseguir chegar, né? Nunca vai atrair na mente universal situações que te levem para lá, mas pelo contrário, vai te afastar da dor, né? Já quando você faz o teu exercício tendo a sensação boa, a sensação de que você, quando estiver morando naquele lugar, se você tem condição de comprar aquela casa, óbvio que você vai ter condição de pagar quem cuide para você, né? Você não vai ter que se estressar limpando uma mansão de 1000 quartos, comprar um negócio para fazer a grama você mesmo. Não, se você tem dinheiro para comprar aquela casa, você vai ter como pagar alguém. E você relaxa, e você só vive ali naquela casa, e você tem emoções boas. O que você está fazendo? Você está se aproximando, você está tendo prazer ali. Então, o mundo ideal seria você colocar na sua mente, né? Após escolher um objetivo, você fazer exercícios que tanto façam você fugir de uma situação e te levem para aquela onde você quer viver, por exemplo, né? Para não ficar confuso.
morar naquela mansão. Nossa, seria maravilhoso, eu daria festas incríveis e poderia receber os meus amigos, os amigos dos meus filhos, eu poderia viver no conforto, eu teria pessoas para cozinharem para mim, seria maravilhoso, eu teria tempo para me cuidar, para ler, enfim. Ai, que delícia, nossa, como seria bom morar ali. E, ao mesmo tempo, usar o mecanismo de fuga da dor pra pensar assim, cara, eu preciso morar naquele lugar, eu preciso ter essa vida, porque se eu continuar tendo a vida que eu tenho hoje, nossa, eu vou continuar tendo dívida, nossa, eu vou ter sufoco pra ficar pagando a prestação do aluguel, eu não vou conseguir dar o melhor pros meus filhos. Entende? Você tem que juntar emoções que, se você continuar vivendo do jeito que tá hoje, aquilo te traz uma dor enorme para poder atualmente querer buscar sair dessa situação que você está vivendo e, ao mesmo tempo, o prazer de viver na situação que você já quer viver, né? Então, juntando a fuga da dor com a busca pelo prazer no mesmo exercício de imaginação, o teu resultado vai ser explosivo. O teu resultado vai ser certo, né? Porque tu tá usando as artimanhas que o seu cérebro usa para fazer você desistir do teu sonho ou para impulsionar você. Na realidade, você está usando as duas. Você está usando o teu cérebro para se afastar da vida ruim que você tem hoje e, ao mesmo tempo, desejar ardentemente a vida que você sonha, o teu alvo, o teu objetivo, né? O Anthony Robbins, ele fala isso no livro dele. E aqui o Maxwell Maltz também diz, né, que a emoção, ela reforça a nossa atitude, é uma força adicional na criação da nossa realidade. Por quê? Porque manda uma mensagem para o nosso servomecanismo. Foge daquela vida ali que você tá hoje que não é legal. E vai para aquela outra ali que você vai ter sucesso, vai se sentir bem, vai ter vai dar uma reviravolta na sua vida, tá? O verdadeiro problema não está em dominar a emoção, mas sim na escolha da tendência que deva receber o reforço emocional. Então, se você quer aquele objetivo, você tem que saber que você tem que dar um reforço positivo para ele. Você tem que se imaginar naquela vida, naquele alvo, como sendo algo maravilhoso, como sendo uma sensação prazerosa, incrível, insubstituível, tá? Então, você tem que escolher. Se você viver, né? Quando você faz um exercício de se aproximar da vida que você quer, e você se sentir mal, porque acha que aquilo ali não é pra você, pode ter certeza que você tá reforçando, né? Tá dando uma força adicional pro teu servomecanismo se afastar daquilo ali, tá? Então, toma muito cuidado com as suas emoções, tudo bem? Se a nossa intenção, a nossa atitude, objetivo é avançar, aproveitar ao máximo a situação de crise e vencer a despeito dela, então, a excitação da ocasião reforçará essa tendência. Nos dará mais coragem e mais força para avançar. Ou seja, não quero de jeito nenhum mais essa vida para mim. Não aguento mais viver com essa dor. Não quero mais, eu quero me curar dessa doença. Chega, para mim já deu. Eu quero voltar a ter minha saúde de novo. Eu não aguento mais o meu corpo desse jeito. Eu me olho no espelho, eu não me vejo ali, eu não tenho esse peso, sabe? Eu não quero, chega, eu não aguento mais botar roupa e a roupa não fechar. Chega, acabou pra mim, tá? Então você tem que realmente querer se afastar daquilo ali, tá? Porque essa emoção, esse ponto que você chega nesse limiar da dor, que o Anthony Robbins fala também, ali você muda a chave, tá? Ali você vai reforçar a tendência daquele momento. Ou você se afunda de vez, né? Tipo, não tem jeito, pra mim não dá, é difícil e acabou a minha vida e tal, e aí faz besteira, né? Como a gente sabe que algumas pessoas fazem. Ou aquele limiar ali faz você, te impulsiona pra frente, tá? Então são as tuas emoções que vão fazer você avançar ou andar pra trás, tá bom? Então, continuando aqui, a excitação da ocasião reforçará essa tendência, nos dará mais coragem e mais força para avançar. Se perdermos de vista o nosso objetivo original, e se nossa atitude e objetivo passar a ser de fugir da crise, contorná-la ou evitá-la, essa tendência de fuga também será reforçada e experimentaremos, então, medo ou ansiedade.
né? Você tá ali vivendo aquela vida. Você já não quer mais viver aquilo, você tem um alvo para chegar, tá? Você tem que ter um objetivo. Só que você vai ali tentando chegar, você vai fracassar, tá? A gente já viu que isso faz parte do sucesso. Você tá ensinando pro teu servo-mecanismo qual é a melhor maneira de agir e qual não é. Então faz parte. Só que as pessoas desconhecendo esse mecanismo, à medida que vão fracassando, errando, tenta, erra, não consegue, o que elas fazem? Elas reforçam essa tendência negativa. Então elas tendem a querer fugir daquela situação. Querem contorná-la ou evitá-la. Tipo, isso não é pra mim mesmo, eu já tentei, já fiz de tudo, né? Acha que fez de tudo. Não deu certo. Então é um sinal da vida dizendo pra mim que eu não consigo, sabe? E não existem, tá? Não existe isso, tá? Você tá tentando, só fracassa quem desiste. Então, se você continuar ali reforçando negativamente esse sentimento, né? Dizendo que não quer aquilo, que aquilo é muito ruim, o teu sistema fisiológico, o teu servo-mecanismo realmente não vai fazer você chegar onde você quer. Pelo contrário, vai fazer você fugir daquela situação. Então, gente, como que a gente obtém esse sentimento da vitória, tá? Mesmo que a gente tá lá fracassando, errando, dando tudo errado, como é que a gente mantém esse sentimento, né, de vitória, de conseguir vencer? Para conseguirmos isso, nós precisamos fornecer um objetivo, tá? E para fornecermos um objetivo capaz de ativar nosso mecanismo criador, precisamos pensar no objetivo em termos de uma possibilidade, tá? É possível eu morar naquela mansão? Claro, é possível. Pô, pode acontecer muitas coisas. Eu posso ganhar na Mega Sena, posso ganhar uma herança, posso ganhar muito bem, passar a trabalhar num trabalho onde eu ganho muito bem, conseguir realmente viver ali, né? Então existe sim essa possibilidade, não é impossível. E a possibilidade do objetivo deve ser vista de maneira tão nítida que se torne real para o nosso cérebro e sistema nervoso. Tão real, na verdade, que fará com que sejam evocados sentimentos iguais aos que ocorreriam se o alvo já tivesse sido alcançado, né? Então aqui, esse livro, aos olhos do médico cirurgião, ele está falando que a gente deve manter-se na frequência do nosso desejo. A gente deve manter-se vivendo essa vida, esse objetivo, como se fosse já certo, como se já fosse questão de tempo daquilo ali acontecer, tá? Viver na nossa imaginação, mesmo que ainda, né, a gente não viva no mundo real. Por quê? Porque no plano físico é necessário um tempo ainda para as coisas se desenrolarem, tá? O nosso pensamento, ele acontece assim, ó, milissegundos, né? A gente tem cerca de 70 a 90 mil pensamentos diariamente, então é uma coisa emendando na outra. Só que para esses pensamentos criarem robustez e virem para o plano físico, a gente precisa reforçar eles, né? Porque a gente está criando todos os dias como se fossem os dias anteriores, com o mesmo padrão de pensamento, com as mesmas crenças nas coisas, na vida, em nós mesmos, né? Então a gente precisa romper essa barreira do terror que Bob Proctor fala, né? Ali o ponto de que a gente já vive aquela vidinha padrão, aí a gente quer viver um novo patamar, a gente precisa implantar uma nova ideia no subconsciente. Ou seja, a gente precisa dar informação para o servo-mecanismo do objetivo, do alvo onde a gente quer chegar. E viver esse alvo todos os dias. Por mais que tudo esteja dando errado, todos os seus esforços aparentemente não estejam dando em nada, tá? Você tem que continuar alimentando a sua mente com o objetivo final. Porque, gente, é milagroso, tá? Coisas acontecem, o universo se reorganiza os fatos, as pessoas mudam o coração delas, tá? Tudo que você precisa para chegar ao teu objetivo, você vai vir até você, se você se mantiver na frequência do teu desejo, que é você querer aquilo ali, independente do mundo externo, independente das coisas que acontecem, que estão acontecendo repetidamente na tua vida. Porque você está criando uma nova vida a partir de agora. E até isso vir para o seu plano físico demora um tempo. Se você desistir no meio do caminho, acabou. Todo o teu esforço foi em vão. Você vai continuar vivendo aquela programação normal da sua mente, tá? Mas você tem que insistir, dizer para ela qual o objetivo que ela deve alcançar
e ir buscando as informações. Errou, continua tentando, estuda mais um pouco, busca mentores, tá? Segue pessoas que já chegaram onde você quer chegar, modele a forma de pensar dessas pessoas, tá? E vai ali encontrando algum meio, tenta se manter sempre muito próximo da vida que você quer viver, tá? E ele fala aqui, gente, que isso não é difícil e nem é místico, tá? Como pode parecer à primeira vista, tá? A gente faz isso todos os dias. E se existir um segredo para controlar o seu mecanismo criador inconsciente, esse é o segredo. Invoque, capture o sentimento de êxito, tá? Porque esse sentimento de êxito, ele vai estar reforçando para o seu servo-mecanismo que é ali que você quer chegar, naquele objetivo. Viva mais no teu mundo interior, se for esse o caso, né? Se você realmente tem um desejo ardente ali dentro de você e você tá achando muito complicado, tá vendo barreira, parece que as portas estão se fechando para você, né? A gente vive determinadas situações que parece que as portas estão se fechando. Como assim? Eu tô fazendo e parece que tá ficando pior. Tá? A situação tá pior, né? Por quê? Porque é o padrão já escrito ali no teu DNA, né? No teu mecanismo automático, cérebro e sistema nervoso, que você tá tentando romper aquele padrão e ele tá trabalhando com a força máxima ali para poder manter aquele padrão, tá? Porque você tá tentando romper aquela programação, ele não volta para cá. É como se fosse um míssil teleguiado, né? Você tem um objetivo ali do fracasso na tua vida. Não, porque você só consegue ganhar salário mínimo, porque você é pobre, porque você veio de uma família pobre, então não consegue chegar muito longe na vida. Você tem aquela programação ali, rodando no teu sistema, né? No teu servo-mecanismo. A partir do momento que você começa a ter um novo objetivo, a querer estabelecer um novo padrão mental, tá? E começar ali caminhar, começar a querer fazer uma faculdade, começar a querer abrir um negócio, começar a estudar sobre isso, o que teu servo-mecanismo vai fazer? Opa, o que é isso? Tá errado, peraí. Ele vai querer ajustar o míssil, né? Porque o alvo tá aqui, gente. O alvo tá aqui. O que ela tá fazendo? Ela tá puxando o míssil pra cá. Então vamos ajustar a rota. Vamos ali trazer situações para ela poder voltar pro rumo, né? Vamos trazer, sei lá, mais dívida para ela. Ah, não, esse é o padrão normal, tá vendo? Nossa, entendeu? Vamos trazer mais doença, vamos continuar piorando a situação da... Enfim, é assim que não é nada místico. É simplesmente o teu servo-mecanismo que está setado naquele alvo do fracasso e quando você tenta sair, ele tenta trazer você de volta ali, né, com aquele feedback negativo para poder ajustar você para o alvo. Então, esse é o momento de você acelerar, colocar o pé no acelerador, né? Tem um exemplo também muito legal para te fazer entender como que funciona o teu servo-mecanismo, é como se fosse um sinal. Quando você está chegando com o teu carro perto do sinal verde e ele fica amarelo, o que você faz? Você para ou você acelera? Então é nesse momento que tá tudo dando errado, aparentemente, né? Ali atualmente está tentando manter aquele padrão ali, o alvo onde ela está setada, que você deve não parar. Você deve acelerar o teu carro. Porque você vai romper essa barreira do terror e vai mostrar para sua mente exatamente onde você quer chegar. Eu não quero mais essa vida. Eu quero esta aqui. Então esse é o poder da nossa emoção. É a gente fechar os olhos, é a gente se desligar do mundo. Pode estar caindo tudo à nossa volta. Mas se a gente conseguir fechar os olhos, se a gente conseguir um pouquinho de estabilidade interna, estabilidade interior, se conectar com a nossa essência, conseguir se acalmar, relaxar, né? Exercícios de respiração, para quem está iniciando nesse processo é fundamental e é muito simples. Então você começa a respirar fundo e prestar atenção na sua respiração. Quando você começa a se acalmar fisicamente, atualmente também começa com aquela ladainha, né, que fica blá, 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 o tempo todo, ela começa a acalmar também. E aí nesse momento, quando você baixa as tuas ondas cerebrais, você consegue se imaginar vivendo no teu desejo, no teu sonho, no teu objetivo e reforçando com bons sentimentos aquilo ali. Isso, gente, é treino, tá? No início pode parecer difícil, pode parecer complicado, mas é treino. Você tá treinando como se fosse uma criança interior que tem dentro de você. Você tá treinando o teu computador interno, o teu sistema cibernético, o teu servo-mecanismo para uma nova realidade, a realidade que você
que você quer viver. Mantenha-se firme, mantenha-se confiante, tenha fé no seu objetivo, tenha fé nas forças superiores e é inevitável que nada comece a acontecer do lado de fora. Bom, gente, essa foi a mensagem de hoje, tá? Desse livro incrível que é O Liberte a Sua Personalidade. Se você quer estudar esse livro por inteiro, você tem acesso, tá? Aqui embaixo, na descrição, tem o link para Imersão Florescer. É uma imersão que tem como bônus o estudo desse livro, tá? E além disso, né, você tem acesso a 3 horas de aula, onde eu explico, fazendo esquemas, mostrando slides de como funciona o nosso mecanismo automático, tá? E como a gente tem acesso a fontes superiores, tá? A mente cósmica, a mente divina. É um estudo onde você vai entender a fundo como a sua mente funciona, tá? E de quebra ainda vai ganhar aqui o estudo desse livro completinho para você manter aí a tua mente focada naquilo que você quer, porque eu sei bem como é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é cruel, ele engole a gente. Se a gente não tiver desperto, tá? Para o que acontece na nossa vida, a gente vai repetir o nosso padrão até os últimos dias aqui na Terra, tá bom? Então, olha, se você gostou desse vídeo, manda para alguém, escreve alguma coisa aqui nos comentários para entender que você está se interessando por esse assunto, tá? E um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!